no ar. Plenitude, o programa do Centro Espírita Joana de Ângeles. Produção Seja Barra. Apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, nossos espectadores. Como é bom estar com você. Eu, você e Joana de Ângeles, para entrarmos em plenitude e tendo a paz, a leveza dentro dos nossos corações. Hoje, em plenitude, nós vamos ter um papo muito gostoso. Nós vamos falar de viagens, passeios de cunho espiritual. Olha só que bacana, porque muitas vezes saímos para fazer viagens turísticas, saímos para se perder pelo mundo, né? Mas hoje a gente vai falar sobre isso. Faça o turismo com o cunho espiritual, viaje e venha conhecer sempre as oportunidades daqueles que fizeram história, dedicando a sua vida, o seu coração, a sua alma ao amor ao próximo. Então, hoje temos esse bate-papo aqui. Só que antes disso, pegue a sua agendinha e anote aí rapidinho, porque você não vai querer perder o convite que a gente vai te fazer. Em abril, agora, primeiro domingo de abril, não esqueça, teremos um encontro fantástico no Seja Barra. E vai ser com a doutora querida, amorosa, que você vai se apaixonar também, Irvênia Prada. Ela é uma médica fantástica, mas tem uma especialidade que fala de dentro da tua casa. Com certeza. Ela cuida dos animais, ela estuda os animais, ela pesquisa tudo sobre animais. É a maior pesquisadora e doutora sobre a vida dos animais. Preste bem atenção, porque se você tem um animalzinho em casa, um cãozinho, um gatinho, um papagaio, uma galinha, seja lá algum bichinho de estimação, não precisa ser uma cobra não, porque isso não é legal, né? Dá um nervoso. Então, esses bichinhos que você jura que pertence à família já, que falta pouquinho para ele falar, porque você e ele se entendem muito bem. Você já parou para pensar o que é a passagem dele para o outro lado? Será que o seu animalzinho tem alma? E essa alma, ela tem entendimento? Ela progride e vai virar uma alma de humano? Será que o seu animalzinho tem inteligência? Você vai falar, mas ele é tão inteligente, porque eu falo isso, aquilo, ele vem correndo, ele sabe. Pois é, mas dizem que não tem inteligência porque não tem raciocínio contínuo. Será que não? Olha, eu pessoalmente eu tenho minhas dúvidas, tá? E a doutora Irvênia vem aqui falar tudo sobre animais, as emoções que afetam os animais e você, aquela toda energia de dentro do seu lar que você absorve e o animalzinho absorve muito mais. Como é que se dá, que acontece tudo isso? Olha, vai ser um encontro fantástico. Venha conhecer a vida do seu animalzinho antes, durante e depois a morte dele. Será que ele nasce na tua casa novamente? Será que ele nasce rapidinho? Será que tem como você encontrar com ele? Essa resposta no dia 7 de abril, das 9 da manhã às 12h30, tá? Ela vai estar juntinho de nós, vai estar respondendo todas as perguntas, vai estar autografando os seus livros. Então venha, não perca. E para você adquirir o convite diretamente pelo site do Seja Barra, www.sejabarra.org.
Fechou? Então, é isso. Ou então vem direto no Seja, que você adquire seu convite. E aproveitando depois desse convitinho, você já compra a sua viagem para o México. Quer viajar comigo? Tô te fazendo um convite, ó, direto, olhos nos olhos. Vamos juntos para o México e conhecer a vida, os caminhos de Juana Inês de la Cruz, Joana de Ângeles, que é uma das encarnações da nossa mentora. Convento, os dois conventos que ela viveu lá, a casa na fazenda onde ela nasceu, os lugares que ela passou. E olha, a bichinha era tão atrevida já da época, aliás, da época de Joana de Cusa, né? Então, ela vem. Olha, ela chega para o paizinho dela e fala assim, pai, eu quero estudar. E ele fala assim, filhinha, olha, mulheres não estudam, mulheres nem alma têm. E ela, muito esperta, ela fez o quê? Cortou todo o seu cabelinho, se vestiu de menino, chegou para ele e disse, papai, eu quero ir para a escola estudar. E fez isso, tá? 4.000 livros essa mulher estudou e soube falar sobre ele. É diferente de você ler, estudou. Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais do lado de cá e do lado de lá, porque sempre tem alguns olhinhos que enxergam um pouquinho além desse invisível. E hoje, para falar aqui com a gente sobre essa viagem de cunho espiritual, que fez um mergulho interior, um amigo querido, um amigo do coração, que trabalha no Seja Barra como instrutor. E olha só, você jamais vai esquecer, porque você vai virar seguidor. É o nosso amigo querido, voluntário no Seja Barra, Fabrício Belotti. Tudo bem, Fabrício? Tudo ótimo, Iraci. Tudo em paz contigo? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo ao Plenitude, mais uma vez. É um prazer, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez não, essa é a primeira, né? É a primeira É a primeira, então espere e já verás. teremos outras, É porque já estivemos no estúdio tantas vezes. É verdade, é verdade. Só que você não estava do lado de cada câmera. Exato, estava do lado de lá. Então, a gente está aqui falando, né, sobre essa viagem de cunho espiritual, que realmente mexe com a gente quando faz uma viagem dessa, né? E você tem uma experiência dessa na tua vida. Sim, tem, Iraci. Em 2017, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para Assis, região da Itália, e que tem muito a ver, obviamente, com o momento espiritual que eu estou vivendo e com o momento da nossa casa, né? Você sabe bem, a nossa casa, uma casa de Joana, uma casa de Francisco, ela tem uma ligação muito forte com Assis, que é aquela cidade lá da Úmbria, da Itália, onde Francisco de Assis, obviamente, nasceu e trabalhou, e Joana, na época, encarnada como Clara de Assis, trabalharam. E eu fui lá justamente para ter um pouco de contato com isso. Aqui a gente teve a oportunidade de estudar nos textos sobre Francisco e sobre Joana, mas quando você vai ao lugar e tem a experiência de visitar as igrejas, a casinha onde Francisco esteve, a cela onde Clara teria desencarnado, teria dormido, isso tem um outro sabor, quer dizer, é uma outra oportunidade de você mergulhar naquela ambiência, e isso traz para a gente um reviver espiritual, uma ressignificação do fato muito interessante. Foi ótima a viagem, pouca gente gasta 7, 8 dias em Assis, foi o que eu fiquei lá com a minha esposa, e eu faria tudo de novo. Então já estou com vontade de fazer a viagem para o México, porque eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de trabalhar a nossa espiritualidade e associar a isso uma viagem de cunho cultural, de conhecer o lugar, de conhecer a cultura, de conhecer as pessoas. Então Assis foi sensacional. Quando a gente conseguiu caminhar
pelos lugares onde Francisco esteve, o Monte Eremo del Carmen, que é o lugar onde ele meditava, ele procurava o sagrado ali, as igrejas onde Clara fundou, o túmulo, a Catedral de São Francisco de Assis, que está hoje preservada, a primeira igrejinha que Francisco teria criado quando ele entendeu que Jesus Cristo pedia, cuida da minha igreja, ele pensou que era para construir uma igreja, então está lá. Quer dizer, quando você chega e tem contato com essas realidades, isso transforma, sabe, Iraci? Para mim, em particular, a minha vida pode ser dividida entre antes de ir a Assis e depois. Porque o contato com o sagrado ele é muito profundo. E acho que a espiritualidade, ela trabalha em você, trabalha na gente quando a gente está presente nesses lugares. Talvez seja uma grande oportunidade da gente desenvolver o nosso ser espiritual imerso nesses ambientes. Foi uma experiência fantástica, eu indico para todo mundo. Ai, que bacana. Olha só, você está anotando, né? Porque hoje você tem que anotar o programa inteiro. É muito bom, eu também estive em Assis e foi uma experiência, assim, fenomenal, realmente. Principalmente quando estivemos de frente, ali embaixo, né? De frente ao túmulo dela, né? E que tem toda o rosto, o corpo dela em cima em mármore, né? Que seria branquinho. Só que não é branquinho. Que a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu cheguei, que eu chego de frente, falei, mas Joana tá com o rosto queimado? Porque eu não sabia que tinha pegado fogo, eu não sabia nada da história, né? E aí eu fiquei meio assim, e ela vem, parece. Eu petrifiquei ali. Eu voltei ao tempo e foi assim, uma emoção, uma emoção, uma emoção. Eu realmente paralisei. Eu fiquei, acho que, paralisada em frente a ela ali, coisa de uns 20 minutos ou mais. Eu não me mexia, mesmo. Tanto que Clóvis, meu marido, ele falava comigo, ele pegava na minha mão pra gente sair, ir mais pra lá, ir mais pra cá, ver outras coisas. Claro. Mas a sensação que ele tinha, acho que estava pegando na mão de uma morta. Porque não tinha. Estava rígida ali. Completamente, não adianta. Eu saí, tipo assim, deixei um pouquinho o corpo ali, daqui a pouquinho eu já volto. Mas é muito especial e marca mesmo. Eu tive vou citar 2 exemplos de como a viagem marca realmente, né, num nível de profundidade grande. Eu fechei uma viagem com a agência, com a assistência de uma agência, e eu tinha escolhido um hotel bem no centro de Assis, que eu achei que ficava mais próximo para visitar os lugares. Eu estava no aeroporto, dentro da aeronave em São Paulo, e aí o agente de viagem me ligou e falou, olha, mudei o seu hotel. E eu tinha feito uma propaganda do hotel e tal, o hotel era um castelo, estava todo feliz. Eu não pedi para ele mudar, eu mudei seu hotel. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, eu achei que o hotel que eu te coloquei é melhor, ele estava no mesmo custo e tal. Eu até fiquei um pouco desapontado porque ele tinha mudado, eu adorei o hotel. Quando eu cheguei a Assis, eu desci no aeroporto de Roma, na verdade, fui de carro até Assis. Quando eu cheguei, o hotel era um convento de franciscanos que havia sido deixado pela ordem. Ele foi então comprado pelos proprietários atuais e transformado no hotel. E eles preservaram a fachada interna, mas você via uma construção típica de uma casa franciscana, com a preocupação da simplicidade, a preocupação de ter um jardim interno com plantas, com flores, quer dizer, bem Francisco, do cuidado com a natureza, do contato com os animais. Isso estava tudo preservado lá, e lá dentro tinha uma pequena capelazinha, né, era obviamente uma ordem católica, então havia traços da preservação do catolicismo típico da época de Francisco de Assis, e nessa capela tinha uma foto de Francisco. Até me emociono de lembrar quando a gente chegou lá, eu e a minha esposa, quer dizer, eu fui retirado de um hotel, que seria simplesmente um hotel, e colocado dentro da casa de Francisco. Foi retirado de um castelo e levado para um convento. Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, isso efetivamente dá um sabor, não foi planejado, não por mim,
né? Mas é um contato totalmente diferente. Do quarto onde a gente estava, a gente conseguiu olhar a Catedral de São Francisco. E tem uma... Posso contar uma cena? Claro! Bom, eu sou de origem não católica e não espírita, eu sou de origem evangélica protestante, e não era hábito da minha origem, da outra tradição espiritual que eu fazia parte, acender velas ou nenhum tipo de rito. Eu já tive em algumas igrejas, geralmente em celebração de casamento, então eu não tenho muito contato com a adoração material. Eu fui até a Catedral de São Francisco de Assis, obviamente, é um ponto alto da viagem, e aí eu desci no centro, né, da rótula da catedral, você desce e ali tem o que seria o túmulo de São Francisco, preservado, né, e ao lado dele alguns franciscanos, o irmão Leão, enfim, alguns franciscanos muito típicos. Iraci, quando eu me aproximei daquele túmulo, eu desci na catedral, eu fui tomado de uma sensação que eu não lembro de verdade de ter experimentado algo tão profundo na minha vida. Era um túmulo, várias pessoas andando uma pequena capela, com algumas cadeiras. Eu me vi diante do túmulo de Francisco e eu comecei a chorar copiosamente, como se naquele momento eu tivesse tido a imagem ou a notícia de que o meu grande irmão Francisco de Assis estava morto. E eu comecei a chorar muito, e ali, pelo estilo, tinha algumas velas, você pega uma vela, deposita uma moedinha e deposita aquela vela aos pés do túmulo de Francisco em uma homenagem. E eu fiz isso. E a minha esposa olhou para mim e falou, eu não estou acreditando que o meu marido, Fabrício, ele está pegando uma vela. Eu nunca peguei uma vela e acendi para absolutamente ninguém. Nada contra, obviamente, mas essa não é a minha história. Mas eu fui movido a fazer aquilo. Então, eu peguei a vela, me aproximei, me ajoelhei diante do túmulo de Francisco, depositei a vela lá e fui andando, parei diante do túmulo do irmão Leão, que também estava lá, e aí eu fui tomado de outra grande emoção. Depois eu me sentei, fiquei ali talvez uns 20 ou 30 minutos para me recompor. Falei, bom, deixa eu voltar para ver de onde eu estou aqui, o que está acontecendo. Quer dizer, o contato com o seu eu espiritual, e acho que a conexão com o que é realmente sagrado, ele acontece numa viagem dessa. Quando a gente está aberto, né, Iraci, e a gente tem a compreensão do que acontece ali e se permite deixar a espiritualidade trabalhar, eu acho fantástico. Então, eu sou fã, de novo, desse tipo de experiência, eu recomendo. Você já tinha lido sobre ele? Sim. Então, também, como sempre, a nossa vida é cheia dos acasos que não são tão acasos assim. Alguns meses antes, uma funcionária minha, que eu tinha contratado, eu nunca tinha trabalhado com ela, tinha uma vaga na minha empresa, a gente fez um processo seletivo e escolhi uma funcionária. Ela trabalhava para mim. E a gente conversou um pouco sobre a doutrina espírita. Ela também tinha tido contato com a doutrina, e eu falei um pouco de Francisco de Assis, da casa que eu estava frequentando. E ela foi passando no metrô, Iraci, tinha uma banca, ela viu o livro do Francisco de Assis de Miramês. E ela achou que aquilo tinha a ver comigo, ela comprou o livro e me deu de presente. Né? E aí eu devorei o livro, foi o primeiro texto que eu tinha lido completo, é uma biografia da vida de Francisco de Clara, com foco em Francisco, e ali eu tive contato com as histórias todas de Francisco. Eu lembro que um dos pontos que me marcou foi uma reunião deles, né, dos franciscanos, onde Francisco é arguído pelos seus irmãos, né, e o tempo todo fala, olha, Pai Francisco, me oriente sobre o que significa na visão de Jesus, e ele dá as respostas. Eu me lembro de eu lendo essa passagem à noite em casa, e a leitura do livro foi tão marcante que a percepção que eu tenho é que eu estive lá, claro. Fabrício, e o que é que mudou para você depois que você fez a leitura desse livro? Porque você falou que mexeu muito com você. Sim. Você acha que bom, como eu li antes da viagem, ele me preparou, na verdade, para ter o contato com as experiências que eu tive lá. Porque certamente eu teria mais contato com experiências desconhecidas ou com uma história que provavelmente não me lembraria, ou eu teria as mesmas experiências num grau de profundidade maior, mas não conseguiria associar a história de Francisco, dos franciscanos. Então, acho que o livro contribuiu para que eu pudesse ter um roteiro de visita físico e a preparação para um toque espiritual maior dentre os lugares que a gente selecionou para ir. Então, é importante ter o conhecimento do que a gente está visitando, eu acho. Com certeza. Quer dizer, eu estou falando com certeza
porque eu vejo meu marido fazer isso, né? E você fez isso. Eu geralmente eu fico sabendo só depois. Então já não tem muito esse antes. Mas, levando em consideração que você leu, se preparou, em termos de estudo, conhecimento, para saber onde você ia e o que tinha lá. Perfeito. Né? E ter se emocionado na leitura do livro. Porém, quando você foi a esse local que você começou a andar, você começou a sentir uma emoção muito grande, muito forte, mas diferente daquela que você sentiu na leitura do livro. Sim, extremamente mais profunda. É como se você estivesse de frente com ele. Exatamente. É uma sensação de quase um déjà vu, uma sensação de experimentar algo novamente, o que para mim era muito novo e desconhecido, mas como se eu já estivesse naquele lugar, ou se eu pudesse perceber, Francisco, ele acabou de sair, ele está voltando, quer dizer, é um reviver da experiência, É isso aí. Fabrício, você era de uma outra religião que tinha uma certa alimentação, uma forma diferente de ver e interpretar, né, do protestante. Fala um pouco disso e como, né, mais ou menos era a religião que você tinha para o nosso público entender o que a gente está falando, e quando você fez a passagem. Porque se você tivesse ido a Assis, na época em que você era de outra religião, sem conhecimento nenhum espiritual, você estaria vendo e interpretando de uma outra forma tudo aquilo. Porém, isso não impede de você sentir o que você sentiu. Aí ia dar um nó nos seus neurônios, porque você não ia saber por que estava sentindo aquelas coisas, Sem entendeu? dúvida. E aí, se você fosse acender a velhinha, iam querer amarrar a velhinha no teu pescoço. Pois é. Então é por aí. Fala um pouquinho pra gente. Iraci, por herança, a minha mãe foi testemunha de Jeová, essa era a religião, desde a sua mocidade. E quando eu nasci, ela e meus 2 irmãos mais velhos, eu sou caçula, ela obviamente nos conduziu à prática dessa religião. Religião pela qual eu tenho um profundo apreço e uma grande admiração. Ela pautou todo meu início da encarnação, quer dizer, eu fui testemunha de Jeová até os 22 anos, quando então aconteceu uma série de fatos internos que me fizeram mudar de religião. Como toda religião protestante, lá de Lutero, as Testemunhas de Jeová têm início no século XVIII, nos Estados Unidos, como uma e outras religiões. Hoje eu tenho uma visão mais ampla disso, uma religião em protesto, em oferecimento de uma nova doutrina, em opção ao catolicismo típico, mas é uma religião de matriz judaico-cristã. Então eu estudei muito como evangélico, como testemunha de Jeová, e tinha uma particular dedicação ao estudo dos evangelhos. Então o primeiro ponto que eu posso comentar é que as histórias de Jesus, o modo como Jesus abordava o colégio apostolar e como ele conduziu o que hoje a gente sabe que é a doutrina do Consolador, sempre me marcou muito. E a gente, por outro lado, tinha pouco contato com outras, e isso é típico das religiões protestantes, elas são muito centradas na figura de Jesus Cristo, mas com outros nomes, com outros espíritos de vulto, e que deram continuidade ao contexto de Jesus Cristo. Então, dificilmente, se eu não tivesse o contato com o espiritismo, as experiências que eu passei em Assis, elas seriam ainda mais complexas. Eu teria provavelmente os mesmos sentimentos, dado que isso é algo espiritual, porém eu ia ficar extremamente confuso. Emoção, porque você estava voltando para o lugar da onde você viveu e na presença de quem você convivia intensamente, muito próximo. E a ausência dessa possibilidade, Iraci, tornaria provavelmente a visita, eu talvez até posso inferir que a visita seria até traumática, porque isso ia mexendo com as emoções, provocar um sentimento talvez não positivo, pelo desconhecimento da realidade espiritual.
Então, foi muito bom eu ter tido contato antes de ir, talvez providencial contato antes de ir com a doutrina espiritual. E essa mudança ela foi não natural, é importante que se diga isso. Em dado momento eu tive um conflito com aquilo que eu acreditava, como testemunho de Jeová eu proferia palestras, eu fazia discursos, e em dado momento o meu nível de alinhamento ou de crença naquilo que eu falava não era tão grande. Isso me gerou um conflito interno. Com certeza, porque você falar uma coisa que você não está acreditando é uma coisa desesperadora. Muito ruim, era algo que poderia soar hipócrita, e com a crença espiritual forte que sempre tive lá também, quer dizer, seria uma grande falta de ética, de honestidade, estar diante de alguém conversando sobre o Senhor e falando algo que não era da minha total propriedade ou que eu não acreditava. Então eu me afastei e tive contato com amigos na universidade, em escolas, era esse período. Eu recebi pela primeira vez um livro dos Espíritos. Isso gerou em casa uma confusão danada. Eu imagino! Obviamente. Não te queimaram na fogueira, não? Queimaram um livro. Queimaram um livro. As religiões de matriz evangélica, sobretudo as protestantes ou as neopentecostais, elas têm uma restrição muito grande. A doutrina espírita, a questão do espiritismo, pela compreensão de que temos acesso com o espiritismo a um nível considerado muito próximo do que os judeus lá atrás consideravam como algo iníquo, como algo não natural. Então há um preconceito, há na verdade um grande desconhecimento que produz um preconceito e que produz, portanto, nos membros dessas denominações a vontade de retaliar. Então, quando eu tive contato com o Livro dos Espíritos, eu visitei pela primeira vez um centro espírita, eu lembro disso, fui convidado com um medo danado, imaginei que eu não fosse sair vivo. Todo mundo acha isso. Imaginei que ia haver espetáculos de sangue, horror, ranger de dentes, animais. Vi uma casa muito simples. Foi o Grupo Espírita André Luiz, ali na Tijuca. Eu não me esqueço, mas era próximo de onde eu estudava. Entrei, vi uma casa muito simples, pessoas muito afáveis, um palestrante fazendo uma palestra, Richard Simonetti. Comecei bem também, né? Começou caprichando. Poxa, fui lá, Richard Simonetti, declamando poemas, falando com um amor muito forte sobre Jesus Cristo. Aí eu saí e falei, bom, não era bem isso que eu ouvia falar. Porque onde é que está? Onde é que está a coisa ruim, assim, exatamente, né? O centro espírita. Cadê as pessoas vestidas de preto? Então, quer dizer, na realidade eu me deparei com duas novidades. A primeira é que as diferenças do que eu lia, estudava na Bíblia Sagrada com o que Kardec pregava, por obviedade, hoje eu sei disso, eram praticamente mínimas, eram espectros de visualização de determinados detalhes que, pelo conhecimento do mundo espiritual, o Espiritismo tem condições de apresentar e que as outras denominações, por não se dedicarem a isso, não têm como oferecer essa leitura. Com certeza. E a segunda coisa ainda melhor era que ali eu encontrei pessoas interessadas em ajudar o próximo, pessoas interessadas em fazer o bem e pessoas também, como era o objetivo e a prática, né, da religião anterior, interessadas em se melhorar, em evoluir e em seguir a Cristo. Então, quer dizer, eu me surpreendi, eu falei, bom, isso não fecha, não faz sentido com o que eu pensava, deixa eu entender um pouco mais. Bom, deu no que deu, hoje eu estou aqui. Você está entendendo até hoje. Deu no que deu, hoje eu estou aqui. Você está procurando entender o que você não entendeu ainda, e o que você já entendeu, você já está passando para os outros. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Então foi um contato muito bom. É claro que isso gera marcas, né? Você tem, eu fiquei 21 anos na organização, então você gera laços de amizade, você tem questões familiares. A minha mãe é testemunha de Jeová até hoje, e no momento em que eu saí, isso gerou um problema dentro da minha relação familiar com a minha mãe, que a gente superou. Minha relação com a minha mãe hoje é muito melhor. Há restrições. Minha mãe é uma senhora de 72 anos, então a compreensão que ela tem em relação ao que eu professo não é total, e há ainda algo que a gente ainda vai ter que construir, mas a minha relação é muito boa. Mas no início foi muito traumático, as pessoas deixaram de falar comigo, eu não era mais, como eu nasci nesse meio organizacional, todas as minhas referências de amizade, de juventude, onde eu ia todo final de semana, eram ali, e em determinado momento não foram mais. Sumiu o seu chão, né? Exatamente. Então tive que reconstruir algumas coisas. Foi um momento de dor,
um momento até de instabilidade emocional, onde você tem que ressignificar todas as suas experiências e relações, mas acho que eu fui muito bem assistido, como sempre, e uma coisa é importante dizer, né? Eu nunca perdi a certeza de que sempre alguém cuida de nós. Desde lá, Iraci, eu não sabia exatamente como isso acontecia, mas eu via claramente de que nós não estávamos sozinhos, eu não estava sozinho, e que tinha alguém no plano espiritual que zelava pela minha trajetória. E hoje eu tenho plena compreensão disso. Mas durante esse período, essa presença foi muito forte. Desconhecida, ou sem eu entender por quê, como isso seria possível, mas essa presença foi muito forte. Eu sou uma pessoa muito abençoada, porque eu poderia ter tido muitos dissabores maiores, muitos traumas, muitas dificuldades emocionais, mas acho que o mundo espiritual e as pessoas que me acompanham até aqui cuidaram muito bem de mim. De modo que hoje eu estou aqui muito feliz, plenamente satisfeito com o que eu conheço. E eu percebo claramente que, de novo, quando a gente estuda a ciência das religiões comparadas, que as religiões têm sua origem. Jesus Cristo não era um religioso, ele tinha religiosidade no coração, ele trouxe a doutrina do Pai dele, que é o nosso Criador. Quando você estuda toda a tradição judaico-cristã e as igrejas, as religiões que hoje se fundam, e quando você vai para confucionismo, islamismo, budismo, shintoísmo, etc., você vê que, na verdade, isso é uma configuração social da humanidade, no sentido de tentar ler Deus e entender o sagrado. Como somos pequenos ainda, só conseguimos ler em partes e aí damos nome a essas partes. Mas a minha leitura é que a gente é muito abençoado como humanidade e como espírita em particular, porque acho que a gente tem uma compreensão muito mais plena do que nossos irmãos, cristãos inclusive, e acho que os nossos mentores e aqueles que nos guiam são muito amorosos em fazer com que esse caminho seja mais suave. Eu tenho plena consciência de que isso foi um fato na minha vida. Com certeza, porque se o caminho da gente não é aquele, e você está naquele caminho durante determinado tempo, porque você tem uma outra trajetória, um trabalho, uma missão a cumprir, que todo mundo tem sua missão, mas a sua não é ali, é em outro local, em outra religião, digamos assim, em outro local, com visões diferentes, né? A espiritualidade vem, pega a gente pela mãozinha e leva a gente pela mãozinha nas portas certas. E aí tudo vai acontecendo na sua vida, você fala assim, nossa, mas eu nunca podia imaginar, imagina, eu nunca pensei isso, sempre aconteceu. E chega a hora exata de você estar naquele local, você vai estar. Porque é como se nos fechassem as laterais. Fala assim, olha só, né? Tu para de andar no caminho errado, porque agora, se a gente tirar essa lateral, você vai se perder pelo caminho. Então a gente põe a lateral e vai te conduzindo assim no caminho. Pronto, você sai dessa porta e entra na outra. Aí você fala, nossa, né? E é exatamente isso, é de uma forma simples, branda, mas que acontece, mas que deixa marca. Deixa marca, porque não tinha como não ser religioso. Se você estava, olha eu analisando tua vida, se você estava numa igreja de cunho protestante que tem um monte de impedimentos, limitações, né? Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu não sei se é nessa religião que não se pode cortar cabelo. Não, eles são nesse ponto um pouco mais tolerantes. Tem algumas questões outras, mas a vestimenta é liberada. Então, tem algumas coisas que limitam você a fazer, porque você iria se sentir culpado, quer dizer, te gera uma culpa porque você está agindo errado. Então, portanto, você é culpado, você é castigado, papapá. Então a gente deixa de fazer pelo medo de Deus, porque sabe que Deus é vingativo, vem aqui, vai te castigar, te arrancar o couro. Então você fica dentro da linha certinho. Porque se a gente já saísse na linha de porta aberta, com certeza a gente ia se perder pelo mundo. É verdade. Porque o Espiritismo, ele tem uma visão aberta.
Então, você vai chegar num local que você vai estar de porta aberta. Começa pelo princípio que nada é proibido. Você pode tudo, 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 tudo. Mas nem tudo lhe convém. E aí é o ponto que você vai discernir o que te convém, né? Mas é você que faz o seu caminho. Então, você já vem de algumas passagens encarnatórias seguindo como religioso. Deixar a porta aberta aqui para você ia te confundir muito, digamos assim. Então, por quê? Porque você já tem aquilo em você. Então, não tem como a gente não ter a religiosidade na gente. Não ser religioso, mas ter a religiosidade. Porque tem uma parte que diz assim, através de Nise, muitas pessoas são religiosas, mas muitas, milhares e milhares, milhões, mas religiosidade tem pouquíssimas que tem, ou seja, eu tenho a religião, mas a religião é para aquele momento que eu abro a porta da minha igreja, vou lá, faço a minha oração, fecho a porta e vou embora. Então, naquele momento, eu sou a religiosa. Mas eu só passo a ter religiosidade no momento que eu passo a praticar aquilo. Então, a gente vai aprendendo. Quando você olha esses dois panoramas, que você vem de uma religião bastante castradora, digamos assim, para uma outra libertadora, bastante. E a gente começa a ter um comparativo e a sensação de liberdade. Só que quando você olha para trás, você vê que tem coisas na sua religião anterior que estavam corretas, que tinha sentido, tinha profundidade. Você vem para o Espiritismo e você encontra profundidade. Eu costumo dizer que em todos os locais, em todas as religiões, existe algo de verdade. Existe a verdade e existe algo que faz bem. É verdade. Ninguém pode carregar uma bandeira e falar, essa é a certa. Porque Jesus não tinha religião. Qual é a conotação que você dá a isso? Eu concordo integralmente, Iraci, tem essa mesma percepção. A religião cósmica do amor, que seria a religião de Jesus Cristo, ela tem a presença certa em todas as denominações religiosas, até porque isso fala da nossa própria natureza como criados por Deus. Mas eu posso citar, inclusive, exemplos. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, preconizam, e isso é da tradição judaico-cristã, de novo, quando a gente estuda a origem e entende um pouco da origem, acho que também a gente ameniza o entendimento e a compreensão do porquê determinadas práticas são proibidas ou são colocadas de determinada forma. Tem um sentido, né? Geralmente isso é produto de uma interpretação particular de passagens ou textos, no caso da organização, textos bíblicos, da tradução da Bíblia. Como a circuncisão de Jesus. Exatamente, exatamente. Então, aquilo tem uma razão, aquilo tem uma base, e uma base num texto sagrado. Claro, produto de uma interpretação, mas aquilo tem. Mas o ponto aqui na minha família, a gente teve vários problemas, minha família pessoal, nós tivemos uma série de problemas relacionados à imoralidade sexual. Então, vários parentes tiveram problemas nos seus relacionamentos conjugais, tiveram filhos fora do casamento, estando casados, ou filhos prematuros, ou engravidaram antes, etc. E uma das coisas, por exemplo, que uma testemunha de Jeová dificilmente passa por isso, é porque há uma proibição da relação sexual antes do casamento, chamada fornicação, que é um texto lá do hebraico-judaico. Então, quer dizer, em que pese o fato de que isso é uma leitura talvez estreita do fato, né, da sexualidade, das relações, mas a pessoa ali ela é preservada de determinados produtos negativos de uma vida sexual libertina. Sim. Então, acho que quando você tem esse olhar, que é um olhar mais cuidadoso, mais amoroso, provavelmente você vê valor em determinadas práticas que ainda restritivas, mas elas acabam protegendo muito as pessoas
de fazer bobagem e de ter A gente vê um consequências mundo ruins. completamente perdido, né? Exatamente. É interessante, inclusive, a gente falar nesse momento onde o sexo virou algo liberado. Só que eu não coloco nessa posição. Eu acho que há digamos, uma troca de conceitos, uma substituição de palavras e, portanto, um equívoco no que se faz. Porque hoje o sexo virou algo extremamente liberal, é liberalizado, é uma libertinagem, porque as pessoas saem, não conhecem, beija aqui, beija ali, beija lá, fala, ai, mas a gente está se conhecendo. Mas, gente, o corpo humano é aquilo. Não existe variedades de sexo. Ou ele é masculino ou ele é feminino. Perfeito. Então, qual é a curiosidade de encontrar algo diferente? Você não vai encontrar. Agora, o que tem dentro da gente, que é a emoção, o sentimento, a forma de pensar, né? de colocar em prática através das suas atitudes, aí é uma variedade infinita. Portanto, não é a forma de se conhecer a pessoa, né? Porque você vai conhecer a pessoa fisicamente. Então... Vai conhecer o corpo, né, Iraci? De novo, e vai ter as mesmas experiências ali. Pois é, né? Quem viu uma pessoa nua, você já viu todas daquele sexo. Pode variar, mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, blá, 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 e acabou. É, muito parecido. Então, porque nós somos criaturas humanas criadas em dois sexos, femininos e masculinos. Ponto. E o espírito, ele não tem sexo. Ele virá um momento de cada forma. Então, eu acho que isso teve uma abertura que não está sendo saudável pelo que a gente vê dos jovens. A gente vê a falta de espiritualidade, a falta de religiosidade, a falta de um Deus, de um Jesus na vida deles e simplesmente a procura do sexo. Dentro desse outro conceito de religião, na atualidade, abriu-se mais um pouco também ou não? Eu acho que sim, Iraci. Eu acho que a gente realmente saiu de um extremo para o outro extremo. Quer dizer, eu acho que a gente sai de gerações, talvez uma ou duas ou três antes da nossa, onde tudo era proibido, e hoje a gente está num contexto onde tudo é permitido. E acho que os dois extremos são extremos e, portanto, negativos. E meu pai, minha mãe, meus avós, quer dizer, faziam parte de um contexto religioso profundamente católico, ainda profundamente protestante, onde era tudo muito restrito. E hoje, quando a pessoa tem algum tipo de orientação em religiosidade, o que é raríssimo, quer dizer, hoje falar de Deus, falar do sagrado, falar de Cristo é quase um tabu na família. A doutora Anise fala no Reconstruindo Emoções, né, como a gente está numa falência emocional e espiritual tão grande, porque essa temática não é abordada dentro de casa. Mais uma vez, a minha felicidade, né, eu tive o privilégio de ter uma criação religiosa. Eu considero isso um privilégio. Eu também. Quer dizer, mamãe conversava comigo sobre o que era ou não aceitável, a despeito de excessos, mas eu fui formado com a fé dentro de casa. Hoje em dia as pessoas são formadas no Facebook, no Twitter e no Instagram. E aí, quer dizer, o que se pode extrair dali, sem nenhum preconceito, as redes sociais, mas a gente tem um outro oposto. Então acho que a gente perdeu a conexão, a gente perdeu o GPS espiritual com o Criador. Total. E principalmente dentro de um núcleo onde isso é fundamentalmente basilar, que é a família. E hoje, como o acesso a uma igreja, a um centro, a uma religião está cada vez mais complicado pelo dia a dia, as pessoas ficam totalmente perdidas. E aí descambam, na minha opinião, para os exageros do outro lado. Quer dizer, se antes eu não podia ter uma namorada, hoje acredita-se que é legal ter 18,
que é uma coisa irresponsável. Mas se a gente não dá conta de uma pessoa na nossa vida, como é que a gente quer ter mais? Pois é, aí não é? Acho que a gente virou de extremos. E acho que a religiosidade seria um canal óbvio de você tratar essa temática, mas está difícil da gente conseguir esse canal hoje. Exatamente. Então, eu acho que é válido um convite, inclusive, para os pais e filhos fazer essa viagem de cunho espiritual, né? Vamos lá. Vão em família. Vamos em família. Então, vou deixar com você hoje para você fazer o convite. Tá bom. Teremos uma viagem ao México, pelos caminhos de Juana Inês de la Cruz, com a presença privilegiada da Iraci, de Joana e de Divaldo. Então não deixem de estar presentes. Eu tenho certeza absoluta que se estiverem presentes, se estivermos presentes e com abertura ao sagrado, isso será transformador na sua vida. A sua vida se dividirá em antes e depois. E olha, provavelmente você vai ter experiências que você nunca mais vai esquecer e que vão te aproximar de coisas muito positivas. Então dá um pulinho lá no México com o time aqui do Seja Barra, vai ser ótimo para você e leve sua família junto com você. É isso aí. Que a gente acaba sempre, né, tendo oportunidade. Nós tivemos, nesse roteiro de palestras que fizemos, passamos em Portugal, que foi o último país que a gente foi, né? Suíça, Itália, Portugal. E nós estivemos em Coimbra. E nesse momento que estivemos em Coimbra, fomos levados a conhecer o convento, a igreja de Isabel, até hoje ela é chamada a Rainha Santa, lá, né? E ela saía para as ruas para distribuir pães e dinheiro. E todo o reinado era contra isso, nossa senhora. Então ela se disfarçava, se cobria toda com capuz e ia. Então, a cada faminto que ela encontrava, ela dava pão e ela dava dinheiro. Só que ela encontrou com os guardas. E quando os guardas do palácio, que já estavam desconfiados do que estava acontecendo, chegaram para ela e disseram assim: "O que levas aí?" Ela disse assim: "Rosas." Que lindo. E aí, quando eles vão querer desmascarar ela, que eles levantam aquele pano de cima daquilo, daquele cesto, ela olha esperando encontrar os seus pães ali, né? Tinham só rosas. Nossa. E isso é lindo. Então, nesse convento tivemos a experiência, inclusive, de ter um morador de rua que entrou ali e ele vinha cheio de gratidão, ajoelhar-se à frente dela para orar, desencarnado. Ele era daquela época. E aí, quando ele foi sair, ele disse assim: não posso deixar os meus irmãos da rua continuarem na rua. Ele tinha gratidão, foi desperto de alguma forma, porque ele foi morador de rua, porém um morador de rua em espírito, ali que você vê que andava pelas ruas para ajudar e socorrer os que se encontram encarnados morando na rua. Olha que lindo. É especial, né? A gente, né, quando a gente não vê só coisa ruim, a gente Claro. vê coisa boa. E quando a gente vê uma situação dessa, você fala: gente, é a maior prova. Mas como é que eu vou levar essa prova? Não dá. Então, é isso. Chegamos ao final de mais um Plenitude, onde estamos em plenitude, após uma viagem que fizemos de um roteiro que foi cunho espiritual. E sem falar agora, aqui nos nossos estúdios, que acabamos de fazer uma viagem espiritual
com o Fabrício, não foi, Fabrício? Foi, fomos longe. Voltamos às nossas raízes, fomos lá para Assis. Franciscanos, claristas, fazer o quê? Pezinho descalço, né, fofo? Então vamos embora. É isso aí, então. E encerrando, um grande beijinho cor-de-rosa, para que a sua semana seja radiante, cheia de amor e muita paz. Beijinho. Plenitude. Produção Seja Barra. Plenitude.